Buenas, moçada! Muito prazer, para quem não me conhece ainda, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o canal Genética Crioula. Então, moçada, no vídeo de hoje, né, a gente vai estar, como foi muito bem aceito aí por vocês, né, todos os comentários positivos, né, todo mundo gostou aí daquele vídeo do Orneiro, onde a gente fez a comparação, né, genética do Orneiro junto da evolução da raça, enfim. Então foi um vídeo muito bem aceito, então a gente está fazendo um vídeo hoje parecido com aquele, porém um pouco diferente, né, e falando de outro grande cavalo aí, que é o Santa Elba Sinuelo. Então a gente vai ver a contribuição genética então que o Sinuelo deu para a raça crioula, né, a raça mais, os animais como eles estão hoje, né, com a evolução da raça junto da contribuição então do Santa Elba Sinuelo. Tá bom, moçada? Mas antes do vídeo, então, eu quero mandar um forte quebra-costela, né, como é de costume aqui do canal. Então, moçada, o inscrito de hoje, então, é o Alisson Goulart, da cabanha Laço Real. Então, Alisson, baita quebra-costela para ti, a todo o pessoal aí da cabanha Laço Real também, um forte quebra-costela para todos vocês aí. E, Alisson, muito obrigado, então, né, por ter aí já adquirido, né, já adquiriu o teu lugar na fila, né, tia, digamos assim, né? O Alisson, ele entrou em contato com o meu irmão, né, com o Ricardo Rocha, e já reservou aí garantiu, né, uma cobertura do Prestígio de Itaó para botar numa égua. Então, Alisson, muito obrigado, espero que tu tenha muitas alegrias aí, te traga muitas felicidades essa cria, esse potro ou potra aí que vai nascer. Tenho certeza que vai ser coisa boa. A moçada, então, se tu tem interesse também, faz aí que nem o Alisson, né? Liga já deixar na tela aqui, né, o telefone do meu irmão, do Ricardo Rocha. Já liguem para ele, já entrem em contato, né, através do WhatsApp. Hoje em dia ninguém liga mais, né? Isso é coisa de velho, né? Já entra, manda um WhatsApp ali para ele, então. Se preferir ligar também, pode ligar, tô brincando, né? Mas a gente sabe que a ligação hoje em dia é coisa mais rara um pouco, né? Mas falem aí com o Ricardo Rocha, se vocês tiverem interesse, já entre em contato aí, garante a tua vaga aí, porque tá acabando, realmente tá ficando apertado já lá, mas, né, tenho certeza que conversando vocês vão encontrar uma forma aí, um jeito aí, de estar usando qualquer um dos padrinhos lá da Cabanha Rocha e do condomínio Genética Crioula, né? Então, qualquer um dos padrinhos lá é R$1.000, tá bom, moçada? Incluindo, né, o nosso carro-chefe aí, que é o Prestígio do Itaó, tá bom? Então, moçada, vamos assistir esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, moçada, a gente sabe, né, que o grande destaque do Sinuelo é a função, né, moçada? Isso está mais que provado, né? A gente vai fazer uma análise aqui, né, analisar qual a contribuição, tá, morfológica, então, que o Sinuelo deixou, né, para a raça crioula, né, contribuiu, né, com a raça crioula. Então a gente sabe que a égua nota 10 da raça, né, a égua C imbatível, né, a fenomenal, então, enfim, a Oraca, ela tem vários apelidos, né, ela é chamada de várias formas, né, por ser realmente uma égua a ser batida ainda, né, ela é neta do Sinuelo, né, uma égua com função, com morfologia, né, enfim, a égua, né, a top 10 da raça aí, é neta do grande Sinuelo. Também outros, né, ele também tem outros descendentes aí muito destacados, né, dentro da raça, como o Viragro Rio Tinto, né, um cavalo que quando apareceu aí chamou muita atenção, se destacou bastante, né, que esse também é neto do Sinuelo, tá? Então, por mais que a função, né, seja a principal qualidade da genética do Sinuelo, né, no nosso ponto de vista, né, moçada, ele tem uma das linhagens com mais selo racial, né, da raça crioula. Uma das coisas, né, moçada, que
que eu já falei aqui, né, não só eu não sou... Quem sou eu para falar alguma coisa, mas eu só repito, né, aquilo que a gente sabe, que os grandes estudiosos, os grandes criolistas, né, falam, que o cavalo crioulo, né, tu tem que reconhecer ele pela cabeça, tá? Tu tem que começar a olhar o cavalo pela cabeça e tu já conseguir ver se esse cavalo se trata de um cavalo crioulo, né? E também se tu consegue também identificar ele pela cabeça, se ele é macho, se ele é fêmea. Então isso, moçada, é identidade racial, tá? E isso, né, a genética do sinuelo, seus descendentes tem, e tem bastante, tem de sobra, tá? São animais de cabeça, no nosso ponto de vista, muito bonita. E uma cabeça, então, eles têm essa cabeça que, no nosso ponto de vista, né, é uma cabeça muito destacada, uma cabeça de um cavalo crioulo muito correta, tá? Então essa cabeça, ela é uma cabeça pequena, tá? Como tem que ser, expressiva, né, com identidade racial. Então é aquilo que eu falei, né? Tu consegue identificar se se trata de um crioulo, se se trata de um macho ou de uma fêmea, apenas olhando para a cabeça dele, que é o que a raça pede, né? É o que o nosso standard racial fala, e isso fica muito evidenciado, muito bem marcado, né, nas linhagens aí, na linhagem, na verdade, que descende do grande Santa Elba Sinuelo. Então isso é muito bem marcado, tá? Animais aí que tem boas ganachas, tá? De orelhas bem pequenas, tá? Outra coisa, moçada, talvez a linhagem de orelhas mais pequenas que a raça tem, né, é a do Santa Elba Sinuelo. Tá? As orelhas deles realmente são bem pequenas, assim como manda, né, a descrição da raça crioula. Então o próprio sinuelo, né, moçada, ele tinha orelhas bem pequenas, tá? Ele conseguiu também passar isso, né, para os seus descendentes, tá? As orelhas pequenas, moçada, é uma qualidade bem admirável, né, bem admirada e muito desejada também dentro da raça, tá? Além de ser bonito, tá, moçada, é uma coisa que agrada bastante para quem olha, é uma coisa que também está descrita lá no standard da raça, tá, moçada? No standard racial, isso acaba dando identidade racial também para o cavalo crioulo, né? Como a raça crioula ela veio e vai continuar evoluindo, veio outras linhagens aonde animais apresentavam. Vou dar um exemplo, tá? Não é isso que aconteceu. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma linhagem que tem orelhas pequenas, mas, por exemplo, peca na garupa, tá? Aí veio uma outra linhagem que tinha as orelhas maiores, mas a garupa era mais comprida, com angulação melhor, enfim. Isso é uma coisa também que a raça busca. Então, né, entre as orelhas, né, maiores um pouco do que uma garupa sem ângulo, com um ângulo muito ruim, né, com a garupa curta, ou enfim, se deixou de lado um pouco, se preferiu dar foco em linhagens que tinham uma garupa mais ampla, por exemplo. Estou dando o exemplo da garupa, mas não quer dizer que foi isso que aconteceu, mas, né, vocês entendem que foi deixado um pouco de lado, então, a questão das orelhas, até porque quando um técnico vai fazer um julgamento, e aonde esses animais são muito parelhos, né, morfologicamente, são os pequenos detalhes que vai ser feito o desempate, tá? E as orelhas pode ser uma delas. Então, o animal que tem uma orelha menor que a outra, enfim, pode ser que ganhe, né, uma morfologia por conta disso. Mas vocês entendem também que daqui a pouco o animal tem uma orelha pequena, mas peca em alguma outra coisa, que aquele outro animal, por exemplo, eu dei o exemplo da garupa, né? Vamos seguir no exemplo da garupa, vamos supor que o animal tenha umas orelhas bem pequenas e a garupa curta, com um ângulo de garupa muito ruim, né? Ou muito para baixo ou muito para cima, né? Enfim, não tem uma angulação correta. Se tu pegar um animal com a orelha maior, mas que tenha essa garupa melhor, uma frente melhor, é lógico que esse animal vai ganhar. Então, assim, se deixou um pouco, né? Com isso, as orelhas do cavalo crioulo aumentaram um pouquinho, né, com o passar dos anos. Não aumentou muito, tá? Não chegou a ficar uma coisa desproporcional, mas aumentou um pouco.
E hoje, né, conforme a raça evoluiu, hoje os animais estão muito parelhos, voltou então, né, a se apegar nessa questão de orelhas, porque como eu falei, são os pequenos detalhes às vezes que vão definir um campeão, um grande campeão, enfim, né, um terceiro melhor macho, por aí vai. Então, um desses pequenos detalhes agora, né, sempre foi e agora também se apegam às orelhas. Então, isso está voltando, a gente já vê aí animais dentro de exposições, enfim, agora recentemente aí a Expo Inter, né, onde a gente viu, né, tá se voltando, isso é bom, porque o Standard Pad, né, é uma parte fundamental para a identidade racial, né, porque a gente começa a analisar um cavalo, tu tem que enxergar se ele é um crioulo justamente pela cabeça, tu tem que olhar o cavalo crioulo, tu olhando só a cabeça dele, já tem que dizer se ele é um crioulo, se é um macho, uma fêmea, e a orelha pequena, ela tá descrita que tem que ser pequena, tá? A orelha de sorro, né, como o pessoal fala aí, de graxaim, né, orelhinha bem pequena, então tem esse ditado também, né, meu cavalo tem as orelhas de sorro, né, então isso aí tá voltando, é bom, né, temos que dar continuidade a essas linhagens, e uma das linhagens que mais nos agrada em questão na cabeça em geral, mas compondo essa orelha pequena, é a do sinuelo, né? A gente vê aí que o cavalo, o próprio sinuelo, né, como eu falei, tinha as orelhas bem pequenas e os seus descendentes continuam também. Então isso é uma coisa que hoje, como a raça já vem num patamar muito acirrado, né, as linhagens muito parelhas, então são pequenos detalhes agora que vão definir, né, o campeão do reservado, do terceiro, do quarto melhor macho e por aí vai. Outra coisa, moçada, que nós podemos observar nas descendentes do sinuelo, tá? É essa frente que esses animais apresentam, tá? São animais onde eles têm uma definição muscular muito bem marcada, tá? Esse biotipo, então, que o sinuelo transmitia, tá? É um tipo de cavalo naturalmente com uma boa musculatura, tá? Animais ao natural têm uma musculatura, um relevo muscular muito bom, com uma boa abertura, né, de peito também. Não chega a ser animais exageradamente muito entroncados, né, ou exageradamente muito musculados, né, pelo contrário, né, porque daí esses animais muito exageradamente entroncados, exageradamente musculados, eles parecem ser animais até mais pesados, né? Acabam ficando até com uma frente, às vezes, mais pesada, enfim. Bem pelo contrário, tá? A linhagem do sinuelo, eles têm uma musculatura até bem equilibrada, algo que agrada muito aos olhos, tá? Então, outro destaque aí que a gente deixa aqui para a linhagem do sinuelo. A gente vê que eles têm um relevo muscular, tu vê aquele músculo, tu vê que, e eu não digo só da frente, tá, moçada? Tô dando exemplo da frente deles aqui, porque realmente é muito bonito, até aquele encaixe de peito que eles têm, onde o pescoço se encaixa no peito, é um pouco mais acima até, se vocês forem olhar, o sinuelo, lá na época do sinuelo, ele estava até, digamos assim, um cavalo até fora do seu tempo, porque essa frente mais leve, com a saída de peito mais encaixada no peito, a saída de pescoço, na verdade, desculpa, com a saída de pescoço mais encaixada no peito, mais acima, um pescoço mais lançado, isso faz parte de um cavalo moderno, né? E a gente está falando do sinuelo, né? Um cavalo já com um cavalo mais antigo, né? Com uma morfologia mais para ser desenvolvida ainda, e ele já tinha essas características que são desejáveis hoje, que são aplicadas hoje, que a gente vê. Então, assim, era um cavalo até à frente do seu tempo, tá? Então, ele também conseguiu passar isso para os seus descendentes, né? Vocês vão ver aí depois, tem muitos animais que descendem dele com essa frente magnífica, mas não é só da frente que a gente está falando, eles tinham realmente uma musculatura, um relevo muscular muito bom, porém nada exagerado, uma musculatura bem equilibrada, de lombo, posterior, de frente, paleta, bom, enfim,
realmente os animais com uma musculatura muito boa mesmo. Então, moçada, outra característica também bem marcante na linhagem do Sinuelo é a fartura de cerda, né? Então, um cavalo que passava também bastante fartura de cerda, cola, com muita fartura, né? Animais animais com essa cabeça, tá? Que a gente falou aqui. Se nós for juntar, né, a cabeça que a gente comentou que a linhagem do Sinuelo passa, uma cabeça, no nosso ponto de vista, bem correta, tá? Essa cabeça, junto com a definição muscular, tá? Que não é aquele músculo, tu vê o músculo, mas tu sabe que tu olha o animal, realmente aquilo te agrada aos olhos, não é extremado, né? Não, tudo muito bem encaixado no lugar. Junto dessa fartura de cerda, né, que ele também transmitiu para suas descendências, né, seus descendentes, né, assim como ele era, né, isso fica de fácil identificação racial. Fica muito fácil de tu olhar para esses animais e identificar um crioulo. Então, assim como a cabeça do cavalo crioulo, a fartura de cerda, ela também faz parte da identidade racial. Então, se tu olhar um cavalo de costa, né, só vê só a cola dele, tu vai ter que saber já de cara se trata de um crioulo ou não, por conta disso, né, por conta da fartura de cerda. Então, assim, a raça crioula evoluiu, sim, evoluiu bastante, continua evoluindo, vai evoluir. Mas a contribuição que o Sinuelo deu, né, com essas questões, com esses aprimoramentos que mais tarde vieram sendo lapidados, né, pelos criadores, né, pelos cabanheiros, né, enfim, por todos que são envolvidos, né, dentro da raça crioula. Esse aprimoramento genético, né, veio sendo lapidado, mas assim como o orneiro, o Sinuelo também deu a sua contribuição, colocando seus animais um passo à frente de outras genéticas, né, de outras linhagens. Então, o Sinuelo ele veio para o Brasil, ele foi um cavalo que se enquadrou muito bem, né, dentro das éguas, se enquadrou muito bem nas éguas em que ele cobriu, né, gerando animais de excelência, né, animais que mais tarde foram se destacando dentro da raça e continuam se destacando, tá? Então, o Sinuelo ele tem uma morfologia muito interessante, muito boa, mas é claro, né, moçada, é lógico que o Sinuelo, o forte dele, como eu falei lá no início do vídeo, o forte dele sempre foi a função, né? E um cavalo, para ser funcional, ele também precisa ter uma morfologia a favor dele. Então, tudo isso que a gente falou, né, o Sinuelo ele apresentava, né, ele como indivíduo e também os seus descendentes apresentam uma morfologia voltada também, né, muito forte na função, né, onde se exige algumas características, né, que ele atendeu com perfeição, né? Então, um cavalo que, no nosso ponto de vista, ele contribuiu, né, com a função da raça crioula, com a parte funcional, mas com a morfologia trabalhando a favor da função. Então, acho que um cavalo, né, como eu falei, um cavalo que também estava à frente do seu tempo, né? O Sinuelo é um cavalo também que, ele, além dessas qualidades morfológicas que ele tinha junto da função, uma coisa também que chamava muita atenção, pelo menos no nosso ponto de vista, né, era a potência de garrões que ele passava para os seus descendentes junto da estrutura óssea, né. Um exemplo disso, tá, moçada, é o Quincheiro de Santa Angélica, né, um cavalo muito estruturado, né, mas no geral, né, moçada, não só o Quincheiro, no geral todos eles são. Então, moçada, como a gente falou, né, no início do vídeo, a principal qualidade dele então era a função, isso já era de se esperar, né. Tanto né, que ele confirmou isso aqui no Brasil, tá? O Sinuelo ele é um dos chefes da raça, né, aqui no Brasil. Ele também, né, por que ele
Mas como assim, né, tchê? Por exemplo, para quem não conhece muito bem, quem está chegando na raça, então, quem não está identificado ainda, quem é o sinuelo, tudo certo. O sinuelo, como eu falei, já era de se esperar, né, toda essa questão funcional por parte dele, porque ele vem do Chile, né, como eu disse, ele é um cavalo que ele foi importado do Chile, ele é um chileno puro, mas diferente um pouco dos outros chilenos, ele tem a genética corralheira, então aquelas provas feitas no Chile, né, são provas diferentes, né, da nossa prova do freio de ouro aqui, mas com uma mecânica muito parecida, aonde os nossos cavalos aqui usam dessa habilidade, né, do cavalo corralheiro, o cavalo corralheiro ele tem muita facilidade de movimentos laterais, né? Então isso a gente acaba usando, né, aqui nas nossas provas, né, do freio de ouro, esses movimentos laterais. E eu vou dizer, já diga-se de passagem, a nossa prova do freio de ouro aqui é uma das mais completas, né, provas aí de equinos, né, de qualquer raça, né, porque a gente usa movimentos laterais, tá, como são os animais corralheiros, né, do Chile, a gente usa velocidade, a gente usa a prova de fogo, a gente usa explosão, a gente usa o temperamento. Bom, é uma prova que realmente ela vai no limite do cavalo, né, no bom sentido, lógico, né, mas ela vai nos limites ali, porque realmente a nossa prova aqui ela é muito, muito completa. Nenhuma outra prova, né, de equino, independente da raça, ela é completa, que exige tantas coisas assim como a nossa prova. Tem a prova de aparte, né, nas rédeas aí, a gente vê aí o pessoal do quarto de milha, né, faz muito bem essa prova aí, com maestria, né, os cavalos deles, aquela prova de aparte. E a gente tem também essa prova de aparte no nosso freio de ouro, tá? O que é a nossa prova do freio de ouro? É uma prova que simula a lida de campo, né? A prova de aparte, a paleteada. Então a gente tem muitas coisas ali que simulam, né? Na verdade, toda a prova ela é baseada na lida de campo. Então, uma raça que faz uma prova onde tu precisa de agilidade, tu precisa de movimentação lateral, então, poxa, é complicado. Eu me arrisco a falar que eu não sei se nós colocássemos... Bom, eu acho que nunca vi, não sei se a gente vai ver, mas nunca tentaram replicar uma prova dessas, nossa, do freio de ouro, com outra raça, porque eu acho que não tem como, né? Porque uma coisa é o animal fazer só a parte, outra coisa é o animal fazer só, ele treina só para a parte, outra coisa é ele treinar só para explosão, para velocidade. Então, assim, a nossa prova ela inclui tudo isso. Então, acho bem difícil alguma outra raça, né, vir a fazer essa prova com maestria que nem a nossa raça crioula. E aí mostra todo o glamour, né, todo o mérito da raça crioula por ser uma raça de docilidade, uma raça habilidosa, uma raça de explosão, bom, né, a nossa raça crioula ela é completa, né, então acho que a genética corralheira, né, do sinuelo, ela trouxe mais, veio acrescentar um pouco mais, né, nessa prova tão difícil, mas, né, como eu falei, a genética do sinuelo ela trouxe um pouco mais de brilhantismo, né, para essas provas, tanto é que a gente tem, né, inúmeros descendentes do sinuelo, que eu posso citar alguns aqui até, que são animais que fizeram história, né, dentro da raça, né, seus descendentes são muito destacados, né, como o PN Cambiaço, tá, Oraca de Itapororó, o Viragro Rio Tinto, o Excelentíssimo do Caçador, o Honesto Simpatia, o Muchacho de Santa Angélica, o Harmonia Temprano, o Estilhaço do Caçador, o Guapuruma Mate Amargo, tá? Então,
por aí vai, né, moçada? Então é uma genética que ela persiste, né? Ela tem uma persistência genética, né, moçada? Passada, né, na verdade, por muitas gerações, tá? Então a genética que muita força genética que vai, né, atravessando gerações e atravessando essa evolução da raça, mas essa genética ela vai se firmando e vai cada vez melhorando mais. Então acho que teve sim, né, a gente não pode tirar os méritos dos criadores, dos cabanheiros, da própria evolução da raça, tá? A gente não pode tirar jamais os méritos deles, mas, né, eu acho que muito disso a gente deve a esse cavalo que estava, né, um passo à frente aí, sempre na questão de função e também morfologia, que é o grande Santa Elba Sinuelo. Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje. A gente trouxe um pouco aqui da contribuição, né, que o Sinuelo deu aí para a raça crioula, e eu acho que ficou bem evidenciado nesse vídeo que ele realmente, o forte dele era a função, sempre foi, mas com a genética também morfológica muito boa, e para nós aqui é um cavalo que, né, a gente sempre gostou bastante, a gente admira muito aí essas linhagens que descendem aí do Sinuelo, né, do Muchacho também, né, como o Muchacho é filho do Sinuelo, depois ele deu sequência aí, um dos grandes também da raça crioula, mas, né, tudo começou ali com o Sinuelo, um grande cavalo aí, que veio para o Brasil e casou muito bem aqui nas nossas linhagens, nas nossas manadas, e está aí até hoje para contar a história. Tá bom, moçada? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana, e até semana que vem, moçada!